Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Antes de começar a pregar a palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o testemunho do irmão Zé, um irmãozinho da cidade lá de Minas, que teve uma experiência com Deus nos seus mais de 30 anos de evangelho, aonde esse irmão ele tomava conta da igreja, abria a igreja, dava oportunidade para os irmãos continuar o culto. Tinha as pessoas na igreja para poder pregar. E o irmão Zé, ele cuidava direitinho da igreja, não fazia acepção de ninguém. Todos os dias, quando tinha culto na igreja, ele cantava o primeiro louvor da harpa e passava oportunidade para quem fosse fazer a primeira parte. E assentava no lugarzinho dele e ficava ali quietinho até eu terminar do culto. Só que teve algo que aconteceu na vida dele, na época, já completando os seus 10 anos de congregação, tomando conta da frente da igreja, o seu aniversário. Ele achou que os irmãos daquela congregação onde ele congregava iam fazer uma festa de aniversário para ele, bonita, ia comemorar o aniversário dele, pois nada fizeram no dia do aniversário do pastor. Os jovens daquela igreja haviam preparado, como o aniversário do irmão Zé deu no meio de semana, havia preparado as coisas para o sábado, para ele poder participar, eles fazerem alguma coisa para ele. O irmão Zé é muito chateado, porque ninguém fizeram nada por ele no seu aniversário. Voltou para casa com a esposa chateada, porque ficou muito triste com a situação. Quando foi no sábado, ele passou o dia inteiro andando no quintal, lendo a Bíblia e conversando com Deus, pedindo a Deus uma resposta. Por que os irmãos não haviam comemorado o aniversário dele, ninguém havia feito nada. Ele não sentia reconhecimento da parte daquele povo, da onde ele congregava. Então, irmão Zé foi dormir no sábado, chateado com aquele culto de sexta-feira. Quando foi no domingo pela manhã, ele participou da escola dominical na igreja, chegou em casa, mas a esposa preparou o almoço de domingo, almoçou, a esposa deitou no sofá para poder dormir um sono até a hora do culto. O irmão Zé continuou andando no quintal, insatisfeito, sem entender muito o que estava acontecendo com a situação, o propósito de Deus com ele naquela igreja. O irmão Zé, ele passou a mão na Bíblia, passou a mão na bicicletinha, deu um beijo na esposa, passou a mão na bicicleta e saiu. Amontou na bicicleta e saiu. Meia hora da casa do irmão Zé tinha uma ponte muito alta, uma ponte grande, passava um riacho, um rio embaixo. O irmão Zé desceu lá, encostou a bicicleta no meio do mato e desceu para a beira do rio e ficou lá conversando com Deus, depois do almoço até a tarde. Ficou ali conversando com Deus e falando com Deus que Deus tinha que tirar a vida dele, o Senhor tinha que levá-lo, porque ele estava insatisfeito com a obra, porque não havia reconhecimento de ninguém, ninguém reconhecia ele na obra, e aquele rancor no coração, aquele sentimento ruim, e questionando a Deus o porquê de muitas coisas que estavam acontecendo. E nesse momento que o irmão Zé estava ali conversando com o Senhor, orando, conversando com o Senhor
um outro irmão havia sido convidado para poder ministrar na igreja dele. Ele não sabia qual era a igreja, o irmão Zé não sabia que era a igreja dele. Esse irmão morava em outra cidade. Ele chegou do serviço, descansou no sábado, recebeu a carta convite no sábado. Quando foi no domingo, ele foi na rodoviária procurar a passagem para poder estar viajando com a esposa e com os filhos, para poder ir ministrar nessa igrejinha que dava quase 8 horas de viagem para poder chegar até nela. Ele não conseguiu passagem de ônibus. E agora ele, sem saber o que fazer, ele teria que vir de trem. Então ele conversou com a esposa, entrou em concordância com a esposa e pegaram o trem, compraram os bilhetes, pegaram um trem em direção à cidadezinha que o irmão Zé morava, para poder ministrar na igreja no culto de domingo. Era um culto de jovens, festividade dos jovens, de aniversário dos jovens. E aquele irmão acordou bem cedo, pegou aquele trem e viajou bem cedinho para a cidade que ele iria pregar. No meio do caminho, passando 5, 6 horas de viagem, o filho começou a ficar nervoso por causa da viagem, desinquieto por causa da viagem. Tudo que dava ele jogava no chão, ele ficava fazendo pirraça. Então o pastor pegou a Bíblia que ele tinha, aonde estava a passagem de ônibus comprada, a passagem de trem comprada para poder retornar para casa. Pegou a Bíblia e deu na mão daquela criança para ela poder brincar, para ela poder ficar em silêncio, porque estava incomodando e todo mundo olhando. Aquela criança com muita raiva, com muita ansiedade, porque nunca tinha viajado de trem tantas horas. Ela pegou aquela Bíblia e jogou pela janela do trem. Quando ele jogou esta Bíblia pela janela do trem, que ela caiu, nesse exato momento, ele estava acabando de entrar na cidade, de chegar justamente na cidade. E lá embaixo, na beira do rio, estava o irmão Zé, orando, questionando com Deus o porquê de muitas das coisas, que Deus havia de levar ele, porque ele já não estava suportando muitas coisas que com ele estava acontecendo. Então aquela Bíblia bateu na cabeça do irmão Zé com tanta força e caiu sobre as águas, entre as pedras. O irmão Zé ficou ali desacordado, ficou ali desmaiado no chão. E o trem seguiu. Chegando na cidade, o pastor procurou aonde era a igreja que ele havia de ministrar, mostrou o endereço, mostrou a carta às pessoas e direcionaram ele para a igreja. Chegando na igreja, tinha um irmão que morava perto da congregação, recebeu ele na casa dele até no horário do culto. E o irmão Zé continuou caído. Deu 5 horas, deu 6 horas, deu 6h30 e nada do irmão Zé chegar para poder abrir a igreja, para poder fazer o que ele fazia todos os dias. Porém, em casa, quando ele saiu de casa, quando o irmão Zé saiu de casa para poder ir para a ponte orar, a esposa ficou no sofá deitada e Deus deu a ela um sonho. Um sonho que a mesa estava arrumada, tinha muita comida, tinha muito frango com quiabo, uma travessa bonita de angu, uma culinária mineira. Ela acordou, ela levantou daquele sonho que Deus mostrou a ela o que tinha sobre a mesa e mostrou a ela que uma criancinha loirinha brincava na sala, tirava os livros do irmão Zé da estante, jogava no chão
e mexia como se estivesse caçando alguma coisa. E o irmão Zé, no sonho dela, o irmão Zé ria, se alegrava com aquela criança. Então ela correu, apressou e fez aquele comer como ela sonhou e deixou no fogão tampado com pano. Ela foi lá, pegou todas as camisas do irmão Zé e colocou no tanquinho e molhou. Deixou somente uma que ele gostava muito, que ela havia visto no sonho. O resto ela molhou todas e deixou sobre a cama uma calça para ele vestir e essa blusa que ele gostava muito. Deu 6h30, ela arrumou, foi para a congregação, foi para a igreja e nada do irmão Zé chegar. Ela foi, outro irmão havia abrido a congregação, abrido a igreja, que tinha a chave também. Ela chegou, assentou no lugarzinho de sempre. O culto começou, as pessoas louvaram para dar início no culto, deram as oportunidades. Nesse momento, lá no mato, na beira da estrada, o irmão Zé acorda, desperta daquela pancada que ele tomou, pega aquela Bíblia que estava na água, na pedra, e leva para casa. Chega em casa, coloca ela para poder secar e vai para a igreja. Chega na igreja, a igreja já estava aberta, já estava acontecendo o culto. E ele ficou lá, ouvindo o louvor que ainda estava sendo entoado. Na hora da mensagem, foi passada a mensagem para um pastor que iria pregar na noite. Então aquele pastor, ele começou a contar o que havia acontecido na viagem. Também contou que ao se aproximar da cidade, a sua criança com raiva, cansada, incomodada com a viagem, jogou a sua Bíblia pela janela do trem e por este motivo ele ia precisar de uma Bíblia emprestada para poder ministrar, porque a dele ele havia perdido na estrada. O filho havia jogado pela janela. Quando ele começa a contar a história que ele fala a respeito da Bíblia, o irmão Zé lá atrás no banco, sentado no lugarzinho dele, ele começa a chorar e a gritar: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. As pessoas ficam sem entender nada, porque ele sempre foi caladinho no culto, ele sempre cantava os louvores da harpa para início e ficava no cantinho dele, quieto. O irmão pregou, houve salvação de almas, pessoas que estavam afastadas voltaram para os caminhos do Senhor. Acabou o culto, ele orou por todos. E o irmão Zé fez questão que ele viesse com ele para a casa dele. Que ele ficasse lá com a família, que ele fosse até a casa dele jantar, que não iria incomodar. O irmão pegou, o pastor, pegou e acompanhou o irmão Zé com a esposa. Chegando na casa dele, assentou sobre o sofá. O filho ficou no chão, assentado no chão, como a esposa havia sonhado. A criança começou a pegar os livros dele. O irmão Zé sentado no sofá conversando com o pastor. A criança começou a tirar os livros, um por um, e pôr no chão, como se caçasse alguma coisa. A hora que o irmão Zé começou a ver aquilo, ele começou a sorrir, começou a se alegrar. E o pastor começou a repreender a criança para que se parasse, porque não havia dado essa educação para ele mexer nas coisas dos outros. Pediu ao irmão Zé desculpa pelo ato do filho
E o irmão Zé continuou, dizendo a ele que não tinha problema, que podia deixar a criança à vontade. E a esposa do irmão Zé agora coloca a mão na boca e começa a olhar a criança fazer o que fazia e começa a sorrir, do mesmo jeitinho que Deus havia mostrado para ela no sonho. O irmão Zé então começa a contar para o pastor como havia sido a tarde dele, como havia sido um dia anterior e como havia sido seu domingo. Então o irmão Zé vai no quarto, pega aquela Bíblia grande que ele havia achado na água e mostra para o pastor. O pastor pega a Bíblia na mão e reconhece a Bíblia como sendo dele. Ele abre a Bíblia, as passagens estavam lá, no mesmo lugarzinho que ele havia deixado. Não havia molhado, somente algumas folhas da Bíblia, mas nada que a água poderia molhar, mas que não desse para secar. Então a esposa daquele pastor, do irmão Zé, chama todos para a mesa. A esposa do pastor, o filho, chama todo mundo para a mesa para poder jantar. A esposa do irmão Zé começa a colocar as panelas sobre a mesa. Ela coloca tudo que tinha, tudo que ela havia visto no sonho sobre a mesa. E pede o pastor orar, dando a graça no alimento. O pastor ora, todo mundo se coloca de pé. O pastor ora pelo alimento. Quando a esposa do irmão Zé abre as panelas, que o pastor vê a comida que estava na panela e começa a chorar. Ele começa a chorar, chorar, chorar. E a esposa do irmão Zé fica sem graça. O irmão Zé vai e diz para o pastor se ele estava chorando por causa da comida, porque se ele não estava acostumado com aquele tipo de comida. O irmão senta na cadeira e fica ali, olhando a comida e chorando. Nesse mesmo instante, a criança se aproxima dele, coloca a mão sobre o rosto do pai, beija o pai e diz para o pai assim: olha, meu pai, não chores, não precisa chorar porque a sua Bíblia vai secar. O senhor me desculpa. O pai olha para ele e balança a cabeça, dizendo sim. Mas fala para ele, o pai não está chorando por causa da Bíblia que molhou. O irmão Zé é interessado em saber por quê. Pergunta a ele por que ele está chorando. Aí aquele pastor começa a dizer: faz muitos anos que a minha mãe morreu. E somente ela fazia essa comida que está sobre a mesa desse jeito. Eu estou chorando de saudade da comida da minha mãezinha. E hoje eu estou matando a saudade da minha mãezinha. O Senhor preparou esse dia para me poder matar a saudade da comida que a minha mãezinha fazia quando éramos criança. O pastor janta, começa a jantar, o irmão Zé começa a jantar, a esposa começa a jantar. Aquela criança começa a pegar aquele pedaço de frango no prato do seu Zé e começa a colocar sobre a boca e mordendo a coxa do frango. A mãe começa a brigar com ele, dizendo para o irmão Zé: desculpa a gente, perdoa, porque não é do feitio dessa criança. Ela nem de frango ela gosta, ela não come frango em casa. Desculpe de coração, isso não é o normal dele. O irmão Zé então diz para aquela mãe que deixasse a criança à vontade, que podia deixar ela à vontade, que não se preocupasse com aquilo, que estava tudo bem. A criança come com o irmão Zé, todos acabam de jantar e vão dormir. No outro dia, bem cedo,
O irmão Zé despede do pastor, despede da esposa do pastor, e eles vão para casa. Eles retornam para casa. Chegando em casa, o pastor vai para o trabalho, segue a mesma rotina que ele tinha. Na quarta-feira, trabalho da igreja. Na sexta-feira, trabalho da igreja. No domingo, escola dominical. E todos os dias, o filho acordava, perguntando que dia que ia ter a escola dominical, porque ele também queria ir. E o pai muito entusiasmado com aquilo, porque ele não gostava. Ele passa a ir. E lá na escola dominical, ele levanta no meio de todo mundo e pede a oportunidade, dizendo que queria contar algo para a igreja. Concede a oportunidade àquela criança. Ela começa a contar como foi a viagem e o que havia acontecido na viagem. E que os irmãos precisavam ir na casa do irmão Zé para poder conhecer o irmão Zé. Porque o irmão Zé, agora, ele passa a ser um vô que ele não tinha. Ele contou tudo que viu na viagem. O seu pai, quando viu ele com o microfone na mão, contando todas aquelas coisas, começou a chorar e começou a ver o chamado do filho. E viu que todas as ocupações que ele tinha do dia a dia com o trabalho, a correria, a fadiga, nada daquilo fazia sentido se ele não pudesse aproveitar a família que ele tinha. Pois é, talvez você esteja passando por isso. Talvez você tenha passado por este caminho. Mas eu quero dizer para você, aproveite a sua família, aproveite o seu chamado, o seu ministério, porque tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai acabar e continuará na glória. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor ele possa te abençoar, Ele possa te agraciar com a presença dEle. Fique na paz do Senhor. Que você durma bem. Se você estiver ouvindo isso à noite, e se você estiver ouvindo pela manhã, que o seu dia seja bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É o que eu peço para a sua vida. Em nome de Jesus, sinta-se abençoado pelo Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rony. Não é alguém reconhecido ou alguém de nome, mas quando você ouvir essa história do irmão Zé, lembre-se de mim, porque eu estarei orando por você também. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Antes de começar a pregar a palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o testemunho do irmão Zé, um irmãozinho da cidade lá de Minas, que teve uma experiência com Deus nos seus mais de 30 anos de evangelho, aonde esse irmão ele tomava conta da igreja, abria a igreja, dava oportunidade para os irmãos continuar o culto, tinha as pessoas na igreja para poder pregar. E o irmão Zé, ele cuidava direitinho da igreja, não fazia acepção de ninguém. Todos os dias, quando tinha culto na igreja, ele cantava o primeiro louvor da harpa e passava a oportunidade para quem fosse fazer a primeira parte
e assentava no lugarzinho dele e ficava ali quietinho até o terminar do culto. Só que teve algo que aconteceu na vida dele, na época, já completando os seus 10 anos de congregação, tomando conta da frente da igreja, o seu aniversário. Ele achou que os irmãos daquela congregação onde ele congregava iam fazer uma festa de aniversário para ele bonita, ia comemorar o aniversário dele, pois nada fizeram no dia do aniversário do pastor. Os jovens daquela igreja haviam preparado, como o aniversário do irmão Zé deu no meio de semana, havia preparado as coisas para o sábado, para ele poder participar, eles fazerem alguma coisa para ele. O irmão Zé, muito chateado, porque ninguém fizeram nada por ele no seu aniversário, voltou para casa com a esposa chateada, porque ficou muito triste com a situação. Quando foi no sábado, ele passou o dia inteiro andando no quintal, lendo a Bíblia e conversando com Deus, pedindo a Deus uma resposta. Por que os irmãos não haviam comemorado o aniversário dele, ninguém havia feito nada. Ele não sentia reconhecimento da parte daquele povo, da onde ele congregava. Então, irmão Zé foi dormir no sábado, chateado com aquele culto de sexta-feira. Quando foi no domingo pela manhã, ele participou da escola dominical na igreja, chegou em casa, mas a esposa preparou o almoço de domingo, almoçou, a esposa deitou no sofá para poder dormir um sono até a hora do culto. O irmão Zé continuou andando no quintal, insatisfeito, sem entender muito o que estava acontecendo com a situação, o propósito de Deus com ele naquela igreja. O irmão Zé, ele passou a mão na Bíblia, passou a mão na bicicletinha, deu um beijo na esposa, passou a mão na bicicleta e saiu. Amontou na bicicleta e saiu. Meia hora da casa do irmão Zé tinha uma ponte muito alta, uma ponte grande, passava um riacho, um rio embaixo. O irmão Zé desceu lá, encostou a bicicleta no meio do mato e desceu para a beira do rio e ficou lá conversando com Deus, depois do almoço até a tarde. Ficou ali conversando com Deus e falando com Deus que Deus tinha que tirar a vida dele, o Senhor tinha que levá-lo, porque ele estava insatisfeito com a obra, porque não havia reconhecimento de ninguém, ninguém reconhecia ele na obra, e aquele rancor no coração, aquele sentimento ruim, e questionando a Deus o porquê de muitas coisas que estavam acontecendo. E nesse momento que o irmão Zé estava ali conversando com o Senhor, orando, conversando com o Senhor, um outro irmão havia sido convidado para poder ministrar na igreja dele. Ele não sabia qual era a igreja, o irmão Zé não sabia que era a igreja dele. Esse irmão morava em outra cidade. Ele chegou do serviço, descansou no sábado, recebeu a carta convite no sábado. Quando foi no domingo, ele foi na rodoviária procurar passagem para poder estar viajando com a esposa e com os filhos, para poder ir ministrar nessa igrejinha que dava quase 8 horas de viagem para poder chegar até nela. Ele não conseguiu passagem de ônibus. E agora ele, sem saber o que fazer, ele teria que vir de trem. Então ele conversou com a esposa, entrou em concordância com a esposa e pegaram
o trem, compraram os bilhetes, pegaram um trem em direção